Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. A palavra se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 ao verso 11, que diz assim: Diz o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês será para vós o primeiro mês, o primeiro do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: ao 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Se a família, porém, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Tomarão do sangue e o porão em ambos os batentes e na viga da porta das casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e vísceras. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim o comereis, os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés e o vosso cajado na mão, e os comeis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra nos fala fortemente, porque o povo estava ali no Egito e sendo escravo e sendo oprimido pelo faraó, pelo povo do Egito. Ele estava escravo, ele não era escravo, porque ele clamou a Deus, ele voltou seus olhos ao Senhor e o Senhor enviou um libertador. Mas antes de sair, era necessário essa cerimônia. Paulo vai dizer ali em Coríntios que hoje vemos em enigmas, como que um espelho. E Jesus Cristo também já disse, o nosso Senhor, que fala através de parábolas para os incrédulos não possam ouvir e compreender. Mas nós que viemos, que cremos no Senhor, viemos aqui, a nós Ele dá a interpretação. Vamos lá, glórias a Deus. O Cordeiro, quem é o Cordeiro dessa Páscoa, irmãos? É Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, no verso de número 29, e no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. Esse Cordeiro tira o pecado como? Vamos lá. Primeiro, o sangue, que tem que ser colocado aos lados e em cima da porta. Tem que estar na entrada da casa. Tem que mostrar que naquela casa, ao entrar, ali há o sangue do Cordeiro. Ali há a cruz de Cristo. Glórias a Deus. Não um símbolo, como já foi dito aqui, de uma cruz, de um crucifixo, como se aquele símbolo fosse salvar, se aquele ídolo fosse salvar, ou um crucifixo com a imagem pendurada, não. Mas nós temos que ter esse sangue tem que ter em nós. Por quê? Porque é através desse sangue que fomos comprados, através desse sangue que temos a certeza da salvação. Glória a Deus. No livro de Mateus, capítulo 26, no verso de número 28, está escrito assim, irmãos: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão dos pecados. Jesus Cristo derramou esse sangue por todos, irmãos. Mas temos que tomar posse, temos que pegar esse sangue e nos marcar com isso, entender realmente e verdadeiramente o sacrifício da cruz. Como já foi dito ali logo na entrada, se viemos atrás de bênçãos, somente aquilo que Cristo pode oferecer, estamos no lugar errado. Mas se viemos ver o Filho e crer nele, estamos no lugar certo. A Bíblia ensina que temos que buscar o reino e a sua justiça. Não é somente bênçãos, não temos que correr atrás de bênçãos, temos que correr atrás do reino e da sua justiça, se comportar e agir como a justiça de Deus pede. Amém? Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18 e 19, está escrito assim: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual, portanto,
tradição recebesse de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Então está aqui, esse sangue, ele nos dá o direito de sermos chamados filho de Deus. Fomos comprados da nossa condição de escravo por esse sangue. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. E esse dom é alcançado porque Cristo morreu lá na cruz. Glórias a Deus. Os irmãos estão compreendendo? E através desse sangue fomos comprados. Temos que ter certeza que o sangue de Cristo é suficiente para nós. O sangue é suficiente para nós. Não devemos ter medo de homens, não devemos ter medo de espíritos, não devemos ter medo de nada, porque agora fomos comprados e somos propriedades de Cristo, agimos como servos de Cristo e andamos atrás de Cristo, porque Cristo disse, pega a sua cruz e segue-me. E a irmã acabou de dizer, nas pisaduras de Cristo somos sarados, andando como Cristo andou, e aonde Cristo andou somos sarados. Enfermidade não nos assola, espírito imundo não nos assola, homem nenhum nos toca. Glórias a Deus, irmão. Independente do tamanho do exército, o rei da Síria mandou lá seu exército para afrontar Israel, e o rei Ezequias falou, ó Deus, isso aqui não é comigo não, isso aqui é com o Senhor. Olha a carta que ele mandou, apresentou no templo, e durante a noite o anjo do Senhor veio e foi 185.000 que foram mortos pelo anjo. Então Deus, ele está ali na frente. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o buscam e o livra. E o inimigo fica ao derredor. Enquanto o anjo estiver ao redor, ninguém toca. Então não vamos temer, porque o sangue de Cristo nos garante isso. Amém? Agora vamos lá, não tem somente o sangue. Eu sei que é fácil querer somente as bênçãos, querer somente a costelinha do cordeiro, querer a parte gostosa, mas a Bíblia nos exorta a nos alimentarmos também da cabeça, dos pés e das vísceras. A cabeça é a mente de Cristo que devemos ter, devemos alimentar da cabeça desse cordeiro, devemos exercitar em nós a mente de Cristo, devemos renovar o nosso entendimento para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. 1 Coríntios 2,16 diz assim, irmãos, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Glórias a Deus. Irmãos, isso é meio pesado, né? Porque dá a pressão de pensar, mas como eu posso ter a mente de Cristo se eu vivo pecando, se eu vivo agindo naquilo que não deve? Por isso devemos exercitar e vamos chegar como teremos a mente de Cristo. Colossenses capítulo 1, no verso 9 e 10 diz assim, ó, por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Glória a Deus. O segredo está aqui, irmão. O segredo está aqui. É todo dia buscar, todo dia se alimentar, todo dia pegar a palavra, ler da palavra, dobrar o joelho e buscar a Deus. Não adianta o que eu fiz ontem ficou para ontem. O que eu tenho que fazer hoje para encontrar Deus hoje, porque eu também não posso fazer planos para buscar Deus amanhã, porque eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Cabe a cada dia o seu mal. Se a cada dia vem o seu mal, então a cada dia eu tenho que me revestir de autoridade e poder, a autoridade de Deus e o poder de Deus. E aí, exercitando, buscando em oração, no decorrer do dia, olha o que devemos praticar. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quer dizer, qualquer outro pensamento contrário a isso tem que extirpar, tem que tirar fora. É nossa velha natureza pecaminosa tentando ressuscitar. E não é pra gente ficar lutando, tentando controlar, é pra matar na raiz, irmão. É pra matar, é pra todo dia tomar a cruz. Não é, vou tirar 5 minutos, que nem eu já vi alguns irmãos falando, pedir 5 minutos de licença para Deus. Já tá programando, já tá dando legalidade. Não, é toda hora. Vem o pensamento, matar, não deixar se criar na mente. Glórias a Deus. Também temos que nos alimentar dos pés. A mente, os pés.
A palavra de Deus diz assim, ó, em Isaías 53, verso de número 5. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glórias a Deus. Já foi dito aqui antes, irmãos, devemos andar, caminhar como Cristo andou, caminhou e onde Cristo andou e caminhou. Se ele não foi a determinados lugares, então não é para ir. Ele andou em casa de pecador, levando a palavra. Ele andou dentro do templo, cumprindo a lei. Ele fez tudo aquilo que a palavra manda fazer, porque ele é o verbo que se fez carne. Glória a Deus. Aí você pode pensar, né, que nem eu já pensei lá no pecado, mas ele é Deus, ele é Jesus Cristo. A palavra vai nos dizer que mesmo sendo Deus, ele não usurpou vir na forma de Deus. Ele foi humilde e submisso até a morte, e morte de cruz. Ele era filho do homem. Ele sempre falava, o nosso mestre sempre falava de si mesmo como o filho do homem. Glória a Deus. Ele se referia a Deus como Pai, sim, porque nós também agora, ó, depois de servos, depois de tomar posse da Páscoa, que é Cristo, depois de seguir as pisaduras dele, ele foi o unigênito que se tornou o primogênito, se tornou o primeiro, e nós vamos na sequência, amém? Então tem que ser caminhando aonde Cristo caminhou, e aí lançar fora todo o bom ensinamento, aí lançar fora todo o sentimentalismo barato, não deixar ser dominado por sentimentalismo barato. Deus é amor, mas também é justiça. Glórias a Deus. Ele cura a lepra, ele cura, mas ele permite as feridas. Amém, irmãos? Tome posse disso. Então não precisamos é por sentimentalismo, é porque eu fiquei com dó. Não, não é dó. É entregar na mão de Deus, é fazer a vontade de Deus também, não é se irar, mas é fazer a vontade de Deus. E também, olha lá, Efésios 6, o verso de número 15, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Glórias a Deus, é todo dia se alimentando, todo dia se preparando, porque não sabemos o que Deus requer de nós ainda plenamente. Não sabemos se amanhã Deus não vai lançar o necessitado ali no nosso encontro e nós temos que levar uma palavra. E aí, o que vai acontecer? Temos que estar preparados. Davi, ele se recusou de usar as armaduras de Saul. Ele não estava acostumado com as armaduras de Saul, é verdade. Mas ele desceu até o ribeiro e preparou 5 pedras. Ele foi preparado contra o gigante. Ele não foi ali de mão vazia e tomou a espada. Ele estava preparado com aquilo que ele conhecia. Mas era necessário ele conhecer alguma coisa para a guerra. Amém? Glórias a Deus. Olha Isaías 52, do verso 7, que vai dizer: conformosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que te diz a Sião, o teu Deus reina. Amém, irmãos? Temos que ter a mente de Cristo, temos que caminhar como Cristo caminhou, se alimentando dos pés, e também tem as vísceras. As vísceras eu fui procurar, são os órgãos internos. São ali o coração e o rim. Olha o que diz em Jeremias, no capítulo 17, no verso de número 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente. É isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Amém. Aí temos 2 opções a fazer. O Senhor diz que ele esquadrinha mente e coração. Podemos temer, porque Deus vai ver muita coisa suja lá dentro, pelo menos falando de mim, ou podemos regozijar, porque Deus vai ver muita coisa suja lá dentro e vai limpar. Glória a Deus. Não podemos nos apegar com as coisas sujas que tem na mente e no coração. Amém? Glórias a Deus. Em Salmo 73, no verso 21 ao 25, diz assim, ó: quando o meu coração se amargurou e senti picadas nos meus rins, estava embrutecido. De nada sabia, era como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela mão direita, guias-me com o teu conselho e depois me receberá em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Glórias a Deus. Ainda que estejamos sendo tratados por Deus,
É maravilhoso, porque ele está nos aperfeiçoando, como a irmã já pregou aqui. Ele faz o vaso da forma que quer. E se não tiver do jeito que ele quer, ele vai desfazer para fazer novamente. E glorificado seja o seu nome. Amém, irmãos? A Bíblia diz assim, o que é o rim? O rim serve para quê? Para filtrar nosso sangue. E a Bíblia diz que o sangue é a vida. Glórias a Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz, examinai tudo e retende o bom. Examinai tudo e retende o bom. Devemos estar sempre olhando com os olhos espirituais, irmãos. É muito perigoso tirarmos as nossas armaduras e pensarmos que podemos descansar por um tempo. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando ele pendurou a armadura e não desceu para a guerra, ficou andando na varanda, foi quando ele viu Betseba e caiu em pecados. Vocês estão entendendo? É a todo momento. O mundo não é nosso lugar. A Bíblia diz que aqui somos embaixadores, que nós pertencemos ao céu. É lá nossa morada, não é aqui. Glória a Deus. E tudo isso tem que passar por um lugar. Não pode ser cozido em água, não pode ser fervido. Tudo isso tem que passar pelo fogo. Existe dois tipos de fogo. Existe o fogo do Senhor e existe o fogo estranho. E o fogo faz três coisas. Glória a Deus, vamos lá, Isaías 31:9, a sua fortaleza cairá por causa do terror, e seus líderes em pânico desertarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e cuja fornalha está em Jerusalém. Existe o primeiro fogo, que é o fogo consumidor, que nos defende, que vai queimar tudo estranho, que vai pôr para fora tudo estranho, e os líderes maus vão desertar da bandeira, que a Bíblia diz que na Bíblia judaica, tem um termo que se refere a Deus assim, Yahvé Nissi. O Senhor Deus é a minha bandeira. Essa fornalha está lá em Sião, está lá em Jerusalém, que foi feita em cima do monte. E nós somos a nova Jerusalém de Deus. Todo aquele que tentar contra, vai perecer. Existe também Zacarias 13:9. Farei passar essa terça parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ele dirá, o Senhor é meu Deus. Essa parte aqui, irmão, essa parte do fogo purificador é uma parte doída, mas é uma parte gostosa, se tivermos olhos espirituais e paciência para esperar o Senhor fazer o trabalho completo, amém? Eu fui procurar esse purificar a prata e provar o ouro, irmãos. Quando a prata sai da terra, o ouro sai da terra, é minerado da terra, ou até mesmo da água, ele vem com escórias, com sujeiras, com impurezas, e é necessário ser colocado ao fogo. Ali o ourífice, não o artífice, o ourífice, o que trabalha o ouro, tanto para fazer joia, mas tem um artífice que faz imagem, mas o ourífice, ele vai ficar olhando ali a prata, ele vai ficar olhando a prata no fogo, vai ter que ficar olhando a prata no fogo, porque requer duas coisas, a temperatura e o calor tem que estar exato, tanto a temperatura por fora quanto o calor da prata por dentro tem que estar exato para ir eliminando, queimando toda a escória. E como o ourífice vai saber que essa prata está pura? Quando refletir a imagem dele perfeitamente. Se for quente demais, vai embaçar, vai ficar ruim. Se for de menos também, não vai servir. Tem que estar na temperatura certa, irmãos. Então Deus está nos provando, está nos purificando. E quando nós refletimos a imagem dele, glória a Deus, vai ser maravilhoso. Entenderam, irmão? Esse é o fogo purificador. E também tem um fogo protetor. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Glória a Deus. É maravilhoso essa passagem aqui também, irmãos. Ali no meio da sarça, tá queimando. Ninguém vai tocar aquela sarça ali. Vai tocar para você ver o que o fogo faz. Vai tocar para você ver. Logo o anjo do Senhor falou, a voz falou,
tira as sandálias dos seus pés, porque o terreno onde pisa é santo. Glória a Deus, e vamos entender essa sarça mais para frente, mas nós não podemos apresentar fogo estranho, vir aqui com conhecimentos, com filosofias mundanas, achando que por nós mesmos possamos fazer, querendo fazer as coisas do nosso jeito. É porque eu já vivi demais, porque eu tenho determinado status, porque eu estudei tanto, porque eu sou filho de fulano, porque eu sou parente de Beltrano. Isso não funciona, porque se apresentarmos um fogo estranho, vai acontecer como aconteceu com Nadab e Abiú. Era um filho de Arão, sobrinho de Moisés, com maior status ali esses dois jovens tinham no meio, porque Arão era o sumo sacerdote. E Moisés era o líder que estava guiando todo o povo, através da orientação de Deus. Ele achou que poderia fazer da forma que quis. E olha que a palavra do Senhor vai dizer em Levítico 10, 1 e 2. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não nos lhe ordenara. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Glória a Deus, poderoso isso, né? Então temos que fazer o que Deus manda nós fazermos e da forma que Deus manda fazer, nem acrescentando, nem tirando, é do jeito que Deus quer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí essa é a primeira parte do Cordeiro do Fogo. Aí tem o pão asmo, farinha, azeite e sal, só, sem fermento. Farinha, Êxodo 29, 2, e pães e bolos sem fermentos, assados com azeite, e pães finos, untados com azeite, de flor de farinha de trigo, os fará. Glória a Deus. Eles são amassados com azeite, a farinha do trigo, lembre, é do trigo. Tem que ser do trigo, não pode ser farinha de milho, não pode ser farinha de mandioca, é farinha do trigo. Amassado com azeite, a farinha misturada com azeite e untado depois, antes de ir na forma, com azeite, por fora, é por dentro e por fora. E quando vamos ver o que é esse azeite aí, vamos lá, esse azeite é o Espírito Santo de Deus. Assim Samuel ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou do Davi. Não adianta queremos ter só o Espírito Santo dentro de nós e continuarmos nos comportando como se não tivermos. Devemos ser ungidos por dentro e por fora, para que possamos andar no mundo, para que possamos transmitir a palavra do mundo, mas não colar no mundo, não fixar no mundo, assim como o pão não vai fixar na panela, porque não é para ficar na panela, não pertence à panela, ele está na panela enquanto está sendo assado. Amém, igreja? Tanto o nosso interior tem que ser de Deus. Não adianta eu falar, Deus conhece meu coração, mas as minhas atitudes, as minhas palavras, o meu gesto, não demonstrar isso também. Então é por dentro e por fora. Por quê? Por que tem que ser de trigo? Está escrito ali em Mateus 3,12, na sua mão ele tem a pá, ele limpará a sua eira, recolherá o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo que nunca apagará. Mateus 3,12, em João 12,24 diz assim, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Glórias a Deus. O trigo, por que o trigo? O trigo tem seu paralelo, o joio, que parece trigo, mas não é. Mas é necessário que seja o trigo. E não é o pé do trigo inteiro, é só a semente. O resto vai ser queimado. Então tem muita coisa aí que a gente vem conservando para o nosso crescimento, que está colado em nós até amadurecermos, que depois que se amadurecermos, passaremos ali pela ciranda, como o pastor já ensinou aqui, e vai ficar só a semente. O resto vai ser jogado fora e vai ser queimado. Mas aí queremos ficar como estamos. Não queremos nos entregar completamente para a obra. Estamos buscando o Espírito Santo, estamos cheios do Espírito Santo por dentro, estamos nos revestindo do Espírito Santo por fora, andando como Deus quer que andemos, pronunciando as palavras santas, pensando, mas na obra não queremos trabalhar, na obra não queremos ir. É muito cansativo. Eu já faço a minha parte levando o dízimo, eu já faço a minha parte levando a oferta, mas tem que ser para aquilo que Deus quer. Irmãos, se o trigo ficar inteiro ali vivo,
permanece só ele. Mas se ele morrer, quer dizer, se mortificar a carne, se entregar completamente na mão de Deus, vai dar muito mais fruto. Amém, irmãos? Glória a Deus. E o azeite, como já foi dito, 2 Coríntios 1, 21 e 22. Aquele, porém, que nos ungiu e confirma conosco em Cristo é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Glória a Deus. 1 João 2, do 20 e 27. Mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis de tudo, e a unção que vós recebeste dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Olha a importância de buscar o Espírito Santo, o azeite em todo momento e de deixar ser usado, porque não vamos ficar precisando todo momento buscar, eu sonhei, o que significa esse sonho? Eu tenho um pensamento no meu coração, eu li uma palavra, o que diz essa palavra? Irmãos, o Espírito Santo ele quer ensinar a todos, independentemente. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, ele quer ensinar a todos aqui, não importa se você está 10 anos na igreja, se você está 10 minutos aqui, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te usar, procura limpar o arraial e tira. Tem que ter sal, é o terceiro ingrediente. Levítico 2, versículo 13. Todas as ofertas dos teus cereais temperarás com sal. Não deixarás faltar a tuas ofertas de cereal o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. O que é esse sal? É um tempero. Marcos 2,50. Bom é o sal, mas se tornar-se insípido, com que ele restaurará o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz um com os outros. Colossenses 4,6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Temperança, domínio próprio. O sal na nossa vida. Às vezes Deus nos responde, vemos alguém agindo errado, às vezes nós mesmos agimos errado e Deus nos mostra e achamos que a radicalização é a solução. Vamos falar de qualquer jeito. Se Deus manda exortar a nós mesmos ou outra pessoa, vamos exortar de qualquer jeito. Eu errei, pequei, não vou mais na igreja porque eu não presto. Não, é entrega para o Senhor, se arrepende, não pratica mais e vamos trabalhar, vamos fazer a obra. Continua buscando a Deus. Glórias a Deus. Deus te manda, o irmãozinho não está agindo em conformidade com a palavra. E Deus te manda ir lá exortar, tempera com sal, não é qualquer jeito também que você vai chegar. Glória a Deus. Tá vendo alguém praticando alguma coisa? É com sal, que nem o pastor está exortando aqui. O Espírito Santo está exortando a igreja aqui, que tanto aqui dentro do Santo Monte é santo, temos que permanecer em espírito. Lá fora também. Não viemos aqui para falar de política, para ver tempo, para nos confraternizarmos com os irmãos. Viemos buscar o Filho e crer nele. Se vê alguém que não está fazendo isso, já vamos exortar, mas temperado com sal. Não é de qualquer jeito que tem que ser feito. E aí vem o mais importante desse pão aí, o que não deve ter: fermento. Doutrina de fariseus, aqueles religiosos que acham que sabem tudo, que têm um domínio até da palavra, mas não a pratica. Glória a Deus. Em Marcos 8,15, preveniu-os Jesus dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Glória a Deus. Os fariseus eram das seitas que estavam no templo a mais próxima da verdade da Bíblia, porque eles acreditavam em ressurreição, eles tentavam se purificar, eles se comportavam de uma forma por fora como se tivesse o azeite, mas por dentro era como sepulcro calhado. Como Jesus falou, era todo lindo, bonito por fora, mas por dentro podre. Não cansava de trazer doutrinas que eram, na verdade, era contrária, e alimentava doutrinas, exaltava algumas certas doutrinas só para taxar e colocar julgo sobre o povo, enquanto eles mesmos não as praticavam.
Mateus 16, do 1 e 2. Como não compreendes que não vos falei a respeito do pão, mas que tomeis cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não disseram que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas com os ensinamentos dos fariseus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aí eu abro um parênteses, que estamos falando da Páscoa, a data mais importante que representa o sacrifício de Cristo, e aprendemos como Cristo nos salvou, como Ele quer que nos comportemos. Glória a Deus. Em Eclesiastes, no capítulo de número 7, no primeiro versículo vai dizer: melhor é o dia da morte que o dia do nascimento. Foi melhor o dia da morte de Cristo, foi bom Cristo ter nascido, mas foi melhor o dia da morte dele que o dia do nascimento. Por quê? Porque se Cristo não tivesse, no dia da morte, ele se entregou, ele não morreu de causas naturais, assim como a morte tivesse acometido, porque o salário do pecado é a morte, e ele não pecou, mas ele se entregou por mim, por você, por nós, glórias a Deus. E hoje ele está à destra do Pai, enviou o Espírito, e aqui ele está reunido aqui, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele. É maravilhoso. Mas aí estamos nos aproximando do final do ano. Aí vem um fermento de fariseu, o dito Natal. Na Bíblia, quando eu olho para a Bíblia, eu só consegui encontrar 2 pessoas que comemoraram o Natal. O faraó, que teve um sonho lá no Gênesis, e Herodes, que mandou cortar a cabeça de João Batista. Não vi outro? Não vi outro. Aí vamos para a data, irmãos, vamos para a data, dia 25 de dezembro. Estamos vendo o calor aqui no hemisfério sul. Israel fica no hemisfério norte, enquanto aqui é calor, lá é frio. E se formos fazer uma pesquisa rápida na internet, vamos ver que de novembro a março é período chuvoso em Israel. Não é período que os pastores estão no pasto, é o período que as ovelhas estão no aprisco. E lá no Evangelho de Lucas, os pastores durante a noite, estavam pastoreando os gados e as ovelhas. Glórias a Deus. Então, à luz da palavra, se formos procurar na palavra, a data do nascimento de Cristo, a Bíblia não mostra, que já não é para ser adorada essa data, por isso que a Bíblia faz questão de deixar em oculto. Não é em dezembro, seria mais parecido ali para abril, mar, seria por essa data, por meio do ano, não por final do ano. Mas por que foi instituída essa data? Muito antes do nosso Senhor vir aqui andar na terra como um homem, muito antes, milênios antes, os povos pagãos, eles adoravam um deus chamado Mitra, e era no solstício de inverno, o último dia do inverno, no dia da noite mais longa, que mostrava que depois os dias iam se aumentando, e tem ali um rito por causa disso. E era famosa essa data entre o povo romano. Ali quando a igreja apareceu, ali os líderes se esquecendo disso, e já estava colocado anticristo, pessoas que iam contrário aos ensinamentos de Cristo, já estava impregnado, adentrado dentro da igreja, como a Escritura, se você for ler nas epístolas, fala, eles colocaram essa data para poder ganhar mais fiéis, colocaram como Jesus Cristo nasceu, e trouxeram junto os ritos, as idolatrias daquele povo. O povo de Israel também cometeu essa loucura, deixava de seguir a Deus e ia seguir os deuses pagãos. Esses costumes, e eu vejo isso dentro de igrejas que se dizem cristãs, que não tem nada, porque o ensinamento é contrário ao ensinamento de Cristo, é contrário isso, é para deixar, é para abominar as práticas do mundo, essas velhas práticas, está praticando. Eu sei, é duro, é uma data que tomamos férias, é uma data que se reúne a família, mas irmãos, temos que tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Isso é um fermento que foi colocado, e fomos deixando, e fomos seguindo, e vamos seguindo, e vamos seguindo, e vamos seguindo. É uma doutrina errada. O que eu faço então, irmão? Aí fica com 6. Dobrem os seus joelhos e busque a Deus. Vê se o que eu estou falando aqui é de Deus ou não é. Procure na Bíblia. Mas, irmãos, essa história de espírito natalino, comigo não cola. O único espírito que eu quero é o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Entendeu, irmãos? As árvores enfeitadas são ritos, a data é de Deus pagão. Foi dito aqui que Deus, o Espírito que habita em nós, ele tem ciúmes, ele não divide a sua glória com ninguém.
Satanás, irmãos, ele não tem preocupação nenhuma, ele não tem problema nenhum em dividir a glória dele. Ele vai colocar engodos, mentiras que parecem verdades, fermentos dentro da igreja, até usando algumas partes da Bíblia, não a Bíblia como um todo, assim como ele tentou Jesus no deserto, para ver se caiamos, mas cabe a nós perseverarmos, andarmos onde Cristo andou. Eu lembro da divisão entre Ló e Abraão. Ló logo olhou para o lado de Sodoma e Gomorra e viu os verdes pastos e falou, é para cá que eu for. Perdeu a mulher, as filhas pecaram, nós sabemos a história, é só procurar na Bíblia. Então, irmãos, vigiem nessa data. Como vocês vão fazer, como vão se comportar, ficam com vocês e Deus. Mas busquem em Deus, não procurem enfeitar. De mim mesmo vou dizer, eu não vou enfeitar a minha casa, não vou dar e não vou aceitar presente por causa dessa data. Eu vou procurar me consertar com Deus e praticar conforme a Bíblia. Eu sei, vai ser escorraçado, a família vai dizer que ficou louco, porque ficou crente, vai ser criticado de todas as formas. Mas como Jesus Cristo falou, se não abominar pai, mãe, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Entendeu? Amém. Glórias a Deus. 1 Coríntios 5:6. Não é bom o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, a nossa antiga forma de viver, a nossa antiga forma de andar, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os pães sem fermentos, da sinceridade e da verdade. Se quisermos celebrar a Cristo, temos que celebrar a Cristo todos os dias, andando como Ele andou, praticando os ensinamentos dEle. Não é um dia especial lá, não é um dia especial lá atrás, é o hoje. Todos os dias é o dia de honrarmos a Cristo, o sacrifício dEle da cruz, fazendo o que Ele nos ensinou, amém? Aí vem as ervas. O que diz essas ervas amargas? Essa é a parte mais dura. Isaías, capítulo 40, dos 6 e 7. Diz uma voz, clama, e eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a ervas e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Glória a Deus, aleluias. Quanto ao homem, Salmo 103, do verso 15 e 16. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Se estamos preocupados com esse mundo, irmãos, é como erva. Rápido nós vamos ser tirados daqui, rápido o Senhor vai voltar, rápido vamos ter a nossa recompensa de ser fiel até o fim, perseverando até o fim. Temos que tirar coisas de nós, que cresceu junto com nós, algumas escórias que estão dentro de nós mesmos, para que nos tornemos a prata e o ouro puro que o Senhor quer que sejamos. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1 Pedro 1:24. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Seca-se a erva e cai a sua flor. Não fique preocupado. É pouco tempo que temos que aturar aqui. E o amargo vem da onde? Já que a erva somos nós. Somos nós na antiga vida, tem esse amargo. Deuteronômio 32, do verso 32 e 33. A sua vinha é a vinha de Sodoma e provém dos campos de Gomorra. As suas uvas estão cheias de veneno e os seus cachos são amargos. O seu vinho é ardente, veneno de répteis e peçonha de cruel de víboras. Glória a Deus. Olha como os frutos que produzíamos no pecado. Não sei os irmãos aí, mas quando eu vejo essa passagem, era isso. Quando eu não estava no Senhor, era isso que eu produzia, era isso. Eu tentava fazer o bem e só fazia o mal. Eu tentava ensinar meu filho no caminho certo, fazendo certo, mas só agindo e produzindo maldade. Eu tentava trabalhar honestamente e acabava mentindo para o meu patrão, acabava me comportando mal e acabava perdendo o emprego. Toda vez que eu tentava fazer o certo, acabava fazendo o errado. Jeremias 4:18.
O teu caminho e as tuas obras te trouxeram essas coisas. Esta é a tua iniquidade, que de tão amargosa te chega ao coração. E o resumo disso? Depressão. Toda vez que tento fazer com as minhas forças, do meu jeito, sai amargo. Eu sou uma erva amargosa. Glórias a Deus. Atos número 8, verso 23. Pois vejo que está em fel de amargura e preso pelo pecado. Glórias a Deus. Essa é a nossa condição sem Cristo, mas não é assim que devemos permanecer. João 15, do 1 ao 11. Essa passagem é maravilhosa. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Glória a Deus. Permanecei em mim, diz Cristo, e eu permanecerei em vós. E o ramo que de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Glória a Deus. Então, por nós mesmos, os nossos frutos são amargosos. Os meus frutos são amargosos pelo pecado. Mas se estivermos enxertados em Cristo, Cristo for a nossa videira e nós os ramos, então vamos dar frutos. É impossível que não demos frutos, mas Pai vai podar. Cabe a nós como vamos nos comportar com essa poda. Vai doer? Vai. Vai ser tirado coisa que nos é cara? Vai. Mas o fim é para o nosso próprio bem. Entenderam, irmãos? Glórias a Deus. Assim eu entrego a palavra. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus, né? Só quero fazer um comentáriozinho do começo, quando ele começou a pregoar. Ele falou assim: nós não temos que ter medo de nada, de homens, de nada nesse mundo. Certo? Tá certo o que ele falou. Mas tem uma coisa que nós temos que temer e tremer. O que é? Quando se trata da salvação da nossa alma. Então não tenha medo de você ter perdido tudo e estar na miséria. Não tenha medo de ter seu cônjuge ter te deixado por causa de outro. Não tenha medo de nada e nem ninguém, porque se você manter a chama da fé acesa, tudo é restituível diante de Deus. Amém? E quando se trata de salvação de alma, guarda isso, teme e treme. Amém? Glórias a Deus.